Isso aqui é algo que pode, a princípio, até nos parecer estranho. Isso que vamos colocar aqui. A ideia que nós temos de uma pessoa presente. A verdade sobre isso é que não existe tal coisa como alguém presente. A pessoa é, de fato, uma ilusão. Ser alguém é a ideia do eu. Pensamento eu, ele se projeta em desejos, em escolhas. Ele se projeta experimentando. Ele se projeta pensando. Essa projeção desse eu, que é uma ideia, é a presença da pessoa que nós somos. Somos porque acreditamos ser. Se descobrirmos na vida a vida sem essa projeção, algo extraordinário acontece. Aquilo que acontece quando não há mais essa projeção do eu, quando esse eu deixa de se projetar, de experimentar, de pensar, nesse momento se revela algo fora da mente, como nós conhecemos. Observe que todo o movimento do eu, ele nos parece muito, muito positivo. Todas as experiências do eu é algo que representa, na verdade, uma negação, uma destruição, uma confusão, uma desordem. E, no entanto, nós chamamos isso de uma ação boa, positiva, realizadora. Nós não nos damos conta do simples fato de que todo esse movimento da pessoa é um movimento confuso. Os sentimentos que você tem como pessoa são sentimentos que estão assentados em avaliações do pensamento, em sugestões do pensamento, em imagens construídas pelo pensamento. O problema é que o pensamento, ele tem uma visão limitada do momento. Assim, aquilo que nós acreditamos ser muito positivo, na verdade, representa a confusão da nossa vida, a confusão da pessoa. Por isso é que temos que investigar a verdade sobre a pessoa. Você terá uma clara compreensão de si mesmo nesse aprender sobre o autoconhecimento. Isso lhe dará a visão de que não há tal coisa como uma pessoa. De fato, a pessoa é a sugestão dada pelo pensamento, dada por essa ideia nesse pronome eu. E isso, de fato, representa confusão, negação, destruição, problemas. Aqui nós estamos juntos, olhando para isso, tomando ciência de que aquilo que nós chamamos de ação positiva, de fato, não é assim. Nós estamos diante da ilusão. Há isso que chamamos de postura positiva, de verdade. A verdade que eu vejo, que eu sinto, que eu faço, é confusão. Porque todo movimento do eu no pensamento
não está em linha com a inteligência do momento, desse instante. Nós precisamos nos desfazer de todo esse processo, que é o processo de uma identidade presente, que é a pessoa, tomando ações. Se desfazer disso é descobrir uma qualidade nova de ação, nova de sentir, nova de pensar sobre a vida. O que representa o fim desse movimento de confusão, de destruição, de negação. Portanto, aqui a pergunta é se nós podemos atingir isso, encontrar esta raiz, atingir este eu, encontrar esta raiz do eu, desta pessoa, e desenraizar isso. O que significa compreender todo esse processo, que é o processo da pessoa, desse mim. Aprender sobre o autoconhecimento é se liberar nesta vida desta confusão, desta negação, desta desordem, que é a desordem do eu. A vida é liberdade. A vida é amor. A vida é paz. Quando o eu não está. Quando esse movimento de projeção de uma identidade não está mais presente. A vida não é satisfatória como ela é para este mim. Em razão desse nível de insatisfação, esse sentido do eu se projeta em um ideal. Eu não tenho o amor, mas eu terei o amor. Eu não sou feliz, mas eu serei feliz. Eu não tenho paz, mas eu terei a paz. E ele se move tomando ações nessa direção. Essas ações são a própria negação do amor, da paz, da felicidade. Porque tudo que a mente, que é a mente do eu, a mente da pessoa, produz nessa qualidade de movimento, cria desordem, cria confusão. Observe isso e você irá ver com bastante clareza que a nossa vida na pessoa é a vida do eu, é a vida do ego, de uma condição em autocentramento, onde existe esse eu contrário ou em um lado de oposição à vida como ela acontece. Porque esse eu está sempre reagindo a partir da insatisfação, a partir de suas escolhas. E qual é a verdade sobre esse eu? Olhando de perto, é a presença de lembranças, de memórias, é a presença de pensamentos se projetando. Então repare, nós temos a vida como ela é e temos o pensamento como ele se move em nós. Ele se move em nós com base no passado. O pensamento é limitado. A vida é esse mistério indescritível, ilimitado, enquanto que o pensamento é o conhecido. Dentro de sua limitação, ele vive se projetando no que ele deveria ser, no que ele deveria alcançar, em onde ele deveria se posicionar. Então, esse sentido do eu, do ego, desse mim, é quando o próprio eu cria essa ilusão, a ilusão de uma identidade com propósito. Acompanhe com calma isso e veja a complexidade que isso representa. Na religião, nos grupos religiosos, nós temos ouvido muito falar sobre a necessidade de uma mudança, de uma transformação em nós mesmos.
E eles nos falam da importância de irmos além desse eu, além do ego. Nos falam a importância de termos uma vida diferente desse eu, desse ego. Mas esse além, ou essa vida diferente, dentro dos princípios da religiosidade ou dos padrões religiosos, desses sistemas na religião organizada, ainda é uma proposta dentro desta projeção, que é a projeção do próprio eu. Então nós podemos criar novas identificações, novas formas de identidade, mas o eu permanece. A ilusão dessa identidade, que ainda é o ego, por mais sutil, por mais disciplinado, por mais ético ou moral que ele seja, ele ainda continua presente. Observe de perto isso e você verá. Nós podemos criar uma identificação com um eu divino, com um eu superior, com um eu espiritualizado, mas de verdade ainda estamos dentro do mesmo velho movimento, que é o movimento egocêntrico de alguém presente. Esse é o processo do eu. Podemos sair de um eu inferior para um eu superior, de um eu materialista para um eu espiritualista. Mas a coisa se mantém. É simplesmente ainda uma projeção do eu, que ainda estou vivendo, experimentando. Todo esse movimento ainda é o movimento do fortalecimento do próprio ego. Então eu me ajusto a diversas formas de disciplinas, místicas, esotéricas, espirituais, dogmáticas. O que estamos dizendo é que esse modelo de religião organizada não resolve, de crença não resolve. Aprender sobre o autoconhecimento é tomar ciência do próprio movimento do eu. Não importa em que nível ele se encontra. Se ele é visto, ele pode ser, de fato, descartado. Porque ele é esse movimento do pensamento. Ele é essa ideia desse mim em projeção. A mente livre dessa ideia, desse mim, dessa projeção, é a mente livre do passado. E, portanto, de tudo aquilo que foi colocado ali, parte do que foi colocado ali são essas crenças, esses dogmas, esse modelo religioso e especial de ser alguém. Soltar isso é a presença de um cérebro novo, livre do passado, livre de toda forma de disciplina, de crença, livre de toda forma de ampliação, de melhora, livre de toda técnica ou método de aperfeiçoamento, o que representa apenas o fortalecimento do próprio eu. Será possível encontrarmos aquilo que torna possível esse dissolver, esse desaparecer, esse diluir do eu? Aquilo que torna possível isso é a ciência desse olhar, desse escutar, desse perceber. Esse é o elemento que torna possível essa dissolução do eu, essa dissolução do ego, a dissolução dessa ilusão, que é a ilusão da pessoa. Portanto, quando aprendemos a olhar, nos deparamos com a arte de ser, que é a presença da meditação. A meditação, o que é meditação? O que ela é? Ela é a ciência de olhar para esse instante sem a ideia do eu.
Ou seja, sem o pensador, sem o experimentador, sem o observador. Portanto, olhar o pensamento presente, ficar ciente de como ele acontece, de como ele se processa, de como ele se projeta a partir desse eu. Apenas olhar. Esse olhar dissolve esta condição, dissolve esta proposta, põe fim a esta projeção. Então, o que é meditação? É observar nossas reações. Não é alguém fazendo isso. Portanto, não é uma técnica ou prática para alguém. É esse olhar que observa sem o observador. O que nós temos de importante aqui para a compreensão é que essa qualidade de olhar lhe revela algo além da mente, além do eu, além desse movimento de alguém presente, que inclusive dentro desse modelo de religião ou religiosidade que nós conhecemos, está dentro de uma procura, falando desse encontro com Deus. Assim, para a pessoa, para essa ilusão, que é a ilusão de alguém, existe também a ideia. E a ideia é como encontrar Deus? Sim, é uma boa pergunta, mas jamais encontraremos a resposta dentro da própria projeção do eu, do próprio projeto do eu. O nosso verdadeiro encontro com Deus consiste na verdade da revelação daquilo que aqui está presente, quando o eu não está. Quando não há mais esse movimento, que é o movimento da projeção. Eu fui isso ontem, mas serei isso amanhã. Eu fui isso ontem, mas serei aquilo amanhã. Eu não tenho paz, mas eu terei a paz. Eu não tenho amor, mas encontrarei o amor. Eu não sou feliz, mas eu serei feliz. Todo esse movimento é um movimento no futuro, para mim, para este eu. O que é só uma projeção do próprio pensamento, criando a ilusão do tempo para realizar isso. A realidade está presente aqui como amor, paz, liberdade, felicidade. Exatamente quando esse eu, esse mim, esta pessoa não está. É isso que a meditação revela. Portanto, o seu real encontro com Deus é a realidade deste ser que é você. Nesta revelação. Isso não requer tempo. Na verdade, não existe tal coisa como o tempo. É a presença do pensamento se projetando, criando a ilusão para este mim, para esta pessoa. Nesse encontro. Porque a ideia ainda é de alguém que teve um encontro com Deus. Ou seja, ainda é a ideia de uma pessoa que depois desse encontro se tornou uma pessoa melhor, uma pessoa espiritual, uma pessoa divina. Enquanto que a realidade é algo completamente diferente disso. A realidade é a verdade do mistério, do desconhecido, do indescritível, quando o sentido do eu não está, quando você, como pessoa, não está mais presente. Perceber a realidade disso, assumir essa verdade, é descobrir aquilo que aqui está presente, além do eu, além do ego.
Observe que é basicamente isso que estamos buscando na vida, mas sem saber que estamos buscando. Porque o movimento em nós de busca ainda é o movimento do próprio pensamento se projetando, querendo encontrar, querendo obter, querendo realizar alguma coisa. Aqui, o que de fato estamos buscando está além desse que busca, que é o eu. No pensamento, nós acreditamos que existam diversos meios ou caminhos para termos esse encontro com Deus. Mas todos eles estão, na verdade, situados no mesmo nível, no nível da projeção do próprio ego, da própria mente egóica. Estão todos dentro do nível do próprio condicionamento egóico, do condicionamento mental. Trabalho real em direção à verdade dessa revelação, desse real encontro com Deus, está nesse descondicionamento da mente egóica. No esvaziamento de todo esse conteúdo que é o conteúdo deste mim, desta pessoa. Essa é a presença da meditação. Então, a meditação, o que é meditação? Meditação é esse olhar, esse perceber, esse escutar, sem esse movimento, que é o movimento do pensamento em projeção. Então, temos o esvaziamento de todo esse condicionamento egóico, de toda esta mente, como nós conhecemos, que é a mente condicionada. Então se revela aquilo que é eterno, indescritível, inominável, que é a realidade de Deus. Você não encontra Deus, Ele te encontra. Ele assume essa mente, esse coração. Ele assume esse espaço que é dele. E esse sentido ilusório de pessoa, de ego-identidade, se dissolve. Todo o trabalho que estamos juntos aqui realizando é nesta direção. Todo esse nosso trabalho consiste em olhar de novo, de novo, de novo. Até essa clara compreensão de que aquilo que aqui está presente não é o que o pensamento diz que está. Ver essa realidade é ir além da ilusão. Assumir esta verdade é descobrir que o pensamento não é o elemento que revela, e sim que oculta a realidade que já está aqui e agora presente. Ao descartar o modelo do pensamento psicológico, assumimos essa verdade de ser. Isso é você. Então se revela aqui e agora, além de toda essa ideia de futuro, esta suprema verdade, esta suprema felicidade. Os nossos encontros que nós temos aqui nos finais de semana, sábado e domingo, tem esse propósito. São 2 dias juntos, de uma forma online. Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além desses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Agora mesmo você está sonhando quando uma imaginação surge e ela carrega você. Mas você não tem consciência disso, isso não volta a você como uma memória, porque é tão habitual estar nesse estado que ela não causa nenhuma impressão forte a ponto de voltar e se repetir como uma imaginação no estado de vigília.